Que a suficiente graça e a maravilhosa paz de Cristo Jesus sejam com todos nós. Em mais um encontro à distância, buscando a orientação da Palavra de Deus, nós vamos ler o Evangelho narrado por João, capítulo de número 10, versículos 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Logo após Jesus dizer de si mesmo que é o bom pastor, ele faz essa pequena afirmação, contida aqui em 2 versículos, que em uma leitura superficial, ou talvez até apressada, pode passar desapercebida. Mas Jesus está falando aqui de algo que é fundamental no entendimento do que é o Evangelho, porque Jesus está tratando aqui da sua autoridade. Jesus está aqui revelando que a entrega que ele faz da sua vida, que o seu sacrifício foi feito por amor, pela sua espontânea vontade, e que nenhuma autoridade daquela época, seja civil ou religiosa, romana, ou autoridade dos judeus, tinha de fato poder sobre a sua vida. Mas o que houve no Calvário, naquele momento em que ele foi crucificado, foi realmente uma entrega por amor. Foi um sacrifício por amor, quando o Filho de Deus tomou o lugar do ser humano naquela cruz. E é sobre isso que nós queremos pensar juntos neste momento. A autoridade suprema do Filho de Deus. Quando nós vamos à carta de Paulo, aos Filipenses, capítulo de número 2, nós temos ali um cântico que Paulo está trazendo para os filipenses, relembrando esta autoridade que foi dada a Jesus a partir do seu esvaziamento. Em grego nós temos a palavra kenosis, que significa esvaziar-se, e a partir deste esvaziar-se, a partir do momento em que Jesus se despiu da sua glória e assumiu a forma de servo para nos servir na cruz, entregando a sua vida, Deus então o exaltou novamente, agora à vista de todos, e o colocou numa posição elevada, e o colocou numa posição diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. A autoridade de Jesus, portanto, está baseada no serviço que ele presta a todos nós, assumindo o nosso lugar na cruz, entregando a sua vida e demonstrando de forma prática, de forma real, de forma encarnada, o que é o amor. Não um amor apenas discursivo, mas um amor encarnado que vai até as últimas consequências. E é deste amor encarnado que advém a autoridade de Jesus. Por isso, no momento mais importante da história, no momento em que ele, tendo assumido a forma de servo, vai à cruz e entrega a sua vida por nós, ele nos diz que ninguém tirou a sua vida, que nenhuma autoridade havia naquelas pessoas para retirar a sua vida, para matá-lo, mas que de fato ele estava fazendo uma entrega. E isso me faz pensar que se no momento mais crítico, mais dramático da história, se no momento mais importante da história, Jesus teve toda a autoridade para entregar a sua vida e depois para retomá-la quando Deus o ressuscitou dos mortos, isto me faz pensar que não há circunstâncias na nossa vida em que Jesus não tenha autoridade, em que ele não tenha o controle absoluto de tudo que está acontecendo. O que nós precisamos fazer, e eu acredito que o Evangelho nos convida a fazer isso, é entender que esta autoridade de Jesus,
que está aqui demonstrada no momento mais importante da história, ela se estende por toda a história. Nós sabemos muito bem que Jesus, o Filho, estava com Deus Pai desde antes da criação. Desde a eternidade ele já era. E continua sendo e será eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E esta autoridade demonstrada na cruz é uma autoridade que se estende, portanto, durante toda a história, durante todo o decurso da história, porque não há momento em que Jesus não exerça a sua autoridade, esta autoridade que ele recebeu do Pai. O livro de Apocalipse, nas suas visões, João vai nos demonstrar esta autoridade de Jesus. Vou apenas citar aqui de passagem, mas no livro de Apocalipse nós temos ali como pano de fundo um embate muito grande da igreja com a sociedade, uma sociedade opressora, uma igreja que estava sendo oprimida e perseguida. E naquele momento Jesus, que tem a autoridade nos céus e na terra, que tem a autoridade sobre as estrelas e sobre os candeeiros, ou seja, sobre o universo e sobre a própria igreja, ele estende essa autoridade sobre a sua igreja de modo protetor, de modo que a igreja em Apocalipse é convidada, numa liturgia da vida, a adorar aquele que guarda a igreja. Porque Jesus, repito, tem toda a autoridade. Quando Jesus comissiona os seus discípulos, ali registrado no final do Evangelho de Mateus, ele repete a mesma coisa dizendo: toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade me foi dada. E baseado nessa autoridade, que é de Jesus, a igreja então é comissionada a proclamar o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim espalhando a boa notícia de que aquele que tem toda a autoridade governa de fato e nada lhe escapa. Estamos resgatando este ensinamento bíblico, sobre a autoridade de Cristo, para que o nosso coração possa descansar em meio às circunstâncias que nós estamos vivendo. No último domingo nós estávamos pensando um pouco sobre a necessidade que a igreja tem de manter a sua unidade, de lutar pela sua unidade, que de fato não é construída nem mesmo pela igreja, mas vem de Deus sobre a igreja, e aí nós somos convocados a participar desta bênção da unidade. Mas o fato é que quando nós pensamos nas circunstâncias que estamos enfrentando, na impossibilidade, por exemplo, de nos reunirmos com frequência e da maneira como nós estávamos habituados, pode ser que nós deixemos o nosso coração se afligir. E o Evangelho nos ensina que aquele que tem toda a autoridade tem cuidado de nós. Por isso nós não precisamos deixar que a aflição tome conta de nós. Em relação a outras áreas da vida, a própria saúde, que já há tantos meses tem sido ameaçada. Em relação à economia, mais uma vez vamos falar sobre isso, porque as consequências dessa doença terrível estão se espalhando por toda parte. Há pessoas angustiadas, há pessoas sofrendo, há pessoas que não expõem aquilo que tem sentido, que disfarçam com um sorriso, ou que escondem sua tristeza atrás da máscara que é necessário ser utilizada. Mas o fato é que nós não precisamos esconder, nós não precisamos disfarçar os nossos sentimentos, a nossa tristeza, a nossa angústia, mas nós também não precisamos e não devemos nos entregar à aflição, ao pavor, ao desânimo, porque, repito, aquele que tem toda a autoridade e que demonstrou essa autoridade no momento mais importante da história, estende a sua autoridade e o seu cuidado sobre nós em todo o tempo. Não há um momento ou uma circunstância em que o Senhor não tenha o controle absoluto do que está
acontecendo. O que nos resta fazer é procurar a misericórdia do Senhor, para que o entendimento que Ele nos dá de que tem toda a autoridade também nos ajude a acalmar o coração e nos momentos mais críticos da nossa história, que nós possamos lembrar daquele que tem a autoridade, que tem a vida nas suas próprias mãos. E estas mãos de Cristo que um dia estiveram sobre a cruz, hoje se estendem sobre a nossa vida, para nos abençoar, para cuidar de nós, para nos fortalecer em meio aos dramas que temos enfrentado. Que o Evangelho, mais uma vez, fortaleça a nossa fé, renove a nossa esperança e que a ação do Espírito Santo de Deus nos faça viver com o coração cheio de gratidão, com o coração cheio de esperança, com o coração cheio de alegria, mesmo em meio às circunstâncias desfavoráveis. Que assim seja, por louvor da glória de Cristo. Um grande abraço a todos, em Cristo Jesus. Amém.